Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto a casa do Senhor fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco, porém comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxeres para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós, e o orvalho e a terra detém os seus frutos. Mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, ao 24º dia do sexto mês. Capítulo 2, versículo de número 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, ó Pai, meu Deus, nós colocamos diante da Tua presença, pois sabemos que o Senhor sabe verdadeiramente o que nós precisamos ouvir. Pai, nesta noite eu quero pedir ao Senhor: fica à vontade para agir, para operar da maneira que o Senhor quiser operar. Pai querido, em nome de Jesus, repreende, ó Pai, tudo que veio para tentar roubar a semente, meu Pai, toda obra, meu Pai, diabólica para roubar, meu Pai, a mensagem. Meu Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha fluir, meu Pai, através dessa mensagem, meu Pai amado, que essa semente plantada neste coração venha trazer, meu Pai, grandes frutos para a glória e para o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, cujo profeta Ageu foi levantado por Deus para trazer uma mensagem ao povo. Isso aqui foi logo após o exílio,
E a Bíblia fala que o povo de Israel, eles caíram nas mãos dos seus inimigos, né? E a palavra de Deus fala que ficaram envergonhados, porque várias vezes o Senhor os alertou para que não fossem diante de outros deuses, para que fossem fiéis ao Senhor, para que adorassem somente ao Deus de Israel. E o Senhor, ele chamava a atenção de Israel para ir dizendo que o Senhor nosso Deus, ele era suficiente para aquele povo, que tudo aquilo porque Deus é a totalidade de tudo que nós precisamos. E assim o Senhor enviou profetas, assim o Senhor enviou, aleluias, o Senhor levantou reis, o Senhor levantou sacerdotes, o Senhor levantou muitos homens, aleluias, e também mulheres de Deus durante a história, levantou juízes para chamar a atenção do povo para que permanecessem fiéis a esse Deus, porque, aleluias, porque uma vez que nós cumprimos os princípios da palavra de Deus, aleluias, nós temos uma aliança com Deus. E a Bíblia nos fala que Deus, ele cuidava do seu povo, Deus, ele zelava. Nós vimos que quando Deus, ele chamou Abraão lá atrás, aleluia, a única coisa que o Senhor disse para Abraão é: sai da tua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aleluia. Quando Abraão, ele obedece a Deus, ele se separa daquele povo idólatra, daquele povo que praticava a idolatria terrível no meio ali dos seus parentes, no meio ali da sua parentela. Ele sai para peregrinar na terra, aleluia, mas para viver em particular com Deus. Então a Bíblia nos fala que Deus então aparece para Abraão mais uma vez e diz: Abraão, eu só tenho uma exigência para você, que você seja perfeito, que você ande na minha presença e seja perfeito. É só isso, ande na minha presença e seja perfeito. E a Bíblia nos fala que a promessa que Deus fez a Abraão se estendeu a todo o seu povo, e era um povo abençoado, era um povo que aonde pisasse a planta dos seus pés, o Senhor estava com eles. Não havia inimigo tão grande diante de Israel que o Senhor não pudesse derrotar, que o Senhor não pudesse, aleluia, envergonhar diante deles, porque mesmo sendo uma nação pequena, sendo um povo pequeno, era um povo que tinha a presença de Deus. E a Bíblia nos fala que o Senhor disse a respeito deles para que não temesse, porque o Senhor estava dizendo: maior que está conosco, aleluia. O Senhor levantou seus profetas para dizer: maior que está conosco do que o que está no mundo. Então permaneça fiéis. E a Bíblia fala que o povo não ouviu, e por causa da negligência, por causa da desobediência, aleluia, eles foram se afastando de Deus. E o Senhor dizendo: olha, eu vou permitir que vocês caiam nas mãos dos seus inimigos, eu vou permitir que vocês sejam envergonhados. E assim aconteceu. Veio o tempo do cativeiro. Israel agora estava envergonhado, porque aquele povo que outrora tinha o prazer de sentar com seus filhos e falar de como Deus abriu o mar vermelho, de como Deus, aleluia, destruiu, aleluia, o exército de Faraó, aleluia, quando fechou as águas, aleluia, aquele povo que tinha o prazer de contar para os seus filhos de como Deus mandou o maná do céu, de como Deus fez a água brotar da rocha, aleluia, aquele povo que tinha tantas histórias, de tantas maravilhas, tantas provisões, aleluia, da parte de Deus, agora estava envergonhado, estava entregue nas mãos dos seus inimigos, aleluia. Mas a Bíblia fala, Deus levantou, aleluia, através do sonho que Deus colocou no coração de Davi, Salomão construiu um templo maravilhoso, aleluia, e ali ele clamou a Deus para que manifestasse a sua glória naquele templo, e aleluia, eles perseveraram ali naquele trabalho, aleluia, e grande foi a obra, aleluia, e grande foi, aleluia, a movimentação do povo para que uma festa maravilhosa fosse feita e para que a glória se manifestasse. E aquele momento foi um cenário histórico onde a glória de Deus foi tão grande, aleluia, dentro daquele templo, aleluia, construído por Salomão, aleluia, foi tão grande a ponto que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. A glória de Deus se estabeleceu ali, e a palavra de Deus foi, aleluia, para Salomão, dizendo: olha, diga ao meu povo, aleluia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aleluia. E a condição, aleluia, que Deus dá para aquele povo é para que se arrependesse e
para que somente a Deus adorasse, que somente a Deus buscasse, porque Deus, aleluia, tinha prazer em se manifestar aquele povo. Mas eles não ouviram, foram levados ao cativeiro. Aquele templo maravilhoso foi destruído. E o povo de Israel entregue nas mãos dos babilônios. E a Bíblia fala que eles andaram envergonhados durante muito tempo. E agora, aqueles que viram a manifestação de Deus no primeiro tempo, eles agora ficavam entre eles dizendo: nós nunca mais seremos o que nós fomos há um tempo atrás. Aquela glória que desceu lá, eu acho que nunca mais nós vamos provar disso. E muitos deles estavam lamentando. Mas só que lamentar não move o coração de Deus, mas o arrependimento sim. Se posicionar diante de um Deus que é tão zeloso traz mudança sim. E eu quero profetizar que na tua vida, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas aquilo que talvez te aflige, aquilo que talvez, aleluia, tem tentado te envergonhar, tem tentado te destruir, eu quero te dizer, aleluia, a lamentação ela não vai mudar essa situação, mas Deus ele quer que você se posicione. Deus ele quer que você levante, que você, aleluia, que nós como igreja nos arrependemos dos nossos pecados, aleluia, e nos posicionamos diante de Deus, para que Deus venha fazer algo glorioso na nossa vida. Talvez a situação que você vive, talvez você clama a Deus, pede Ele socorro, mas muitas das vezes quem vem, aleluia, é o diabo para dizer para você que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. Aleluia, talvez venha o diabo para apontar o teu pecado, para apontar, aleluia, a tua situação, para dizer: Deus está indiferente contigo. Talvez alguém, aleluia, é abençoado, fulano chegou agora e é abençoado, e você ainda está na mesma situação. O diabo ele vem, aleluia, para apontar, aleluia, para jogar na nossa cara. Mas, aleluia, eu quero te dizer que posicionamento diante do Deus Todo-Poderoso, ele pode trazer a mudança na nossa história. Aleluia! Deus da glória. E a Bíblia fala que Deus então levanta o profeta Ageu. E Ageu era a boca de Deus para declarar àquele povo que era necessário reconstruir o templo. Primeiro a palavra de Deus veio para trazer uma exortação àquele povo, porque estava, aleluia, no comodismo, estava somente na lamentação, estava somente lamentando, estava somente pranteando, estava somente chorando. Mas, aleluia, Deus, aleluia, levanta o profeta Ageu dizendo: olha, eu não quero, aleluia, lamentação, eu não quero, não é pranto, eu quero que você se posicione, eu quero que vocês tomem uma atitude, porque eu sou capaz de mudar a sua história. Deus agora. E a palavra de Deus veio para o profeta Ageu trazer aquele povo dizendo: considerai os vossos caminhos. E o Senhor questionava: vocês estão tão sem esperança de que as coisas emanam do céu sobre a tua vida, e que Deus está no controle de todas as coisas. A esperança está tão pouco que vocês abandonaram as coisas de Deus, e agora cada um está lutando pelas suas próprias coisas, estão lutando para morar em casa, aleluia, forrada, em casa bem estruturada, porém, aleluia, a casa do Senhor está deserta. Estão preocupados com tantas coisas e perderam o propósito, e perderam a visão do que verdadeiramente é importante. Não estou dizendo, aleluia, que o emprego que você busca não é importante, que a casa própria que você busca não seja importante, e talvez, aleluia, o bem que você tem pedido a Deus, o carro próprio não seja importante,
Mas eu quero te dizer que, aleluia, na presença de Deus existem prioridades e nós não podemos inverter as prioridades, porque se Deus, aleluia, Ele é a nossa principal prioridade, se as coisas do Senhor é a nossa principal prioridade, aleluia, as outras coisas Deus vai acrescentando na nossa vida. Então, aleluia, o Senhor dizia para aquele povo: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestir, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe como num saco furado. Deus está falando com alguém aqui que parece que a sua vida não muda nunca, que parece que tudo que você recebe, você coloca num saco furado, parece que as coisas não acontecem para você, aleluia, muitas das vezes quando parece que as coisas estão indo, aleluia, bem, aleluia, parece que tudo está, aleluia, de repente parece que estagna tudo, e tudo para e não muda, mas Deus está dizendo para você, aleluia, e para mim nessa noite: considerai os vossos caminhos. Porque Deus, Ele tem poder para abrir os céus. Aleluia. Deus, Ele tem poder, aleluias, para fazer, aleluias, a árvore produzir novamente. Mas Deus quer nos chamar a atenção para algo mais importante. E a Bíblia nos fala que Ageu, aleluias, ele começa a encorajar aquele povo. Quem diz para você que Deus, Ele não tem uma obra na tua vida? Ou talvez você, aleluia, o inimigo diz: olha, aleluia, você está ouvindo isso desde quando, toda vez que você encontra um crente, toda vez que você ouve a palavra de Deus, alguém dizendo, aleluia, que Deus tem um bom plano na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida, mas nada acontece. Mas Deus está dizendo para você, aleluia, e Deus me usa como boca profética para te encorajar. Deus tem algo maior para a tua vida, e coisas extraordinárias, aleluia, se manifestarão na tua vida. Aleluia! Ageu começa a encorajar aquele povo para que pudesse se levantar e se posicionar diante de Deus, direcionado para aquilo que verdadeiramente é importante. O irmão falou aqui algo importante que nos últimos dias Deus tem chamado a atenção da igreja sobre o Evangelho da cruz. Por que as pessoas estão deixando de falar sobre a cruz, sobre o verdadeiro Evangelho? Estão pregando facilidades, estão pregando flores, porque isso é mais fácil. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus sempre está nos chamando para aquilo que é importante de volta. E muitas das vezes a gente perde tanto tempo com tantas coisas, a gente perde o foco. E aquilo que é importante nós deixamos de lado. E eu tenho uma palavra para você: cumpra os princípios de Deus. Porque uma vez que você quebrar os princípios de Deus, esses princípios vão quebrar você. Todas as vezes que nós quebramos os princípios de Deus, os princípios nos quebram também. Por isso, meu irmão, o Senhor nos chama para voltar à palavra da aliança com Ele, voltar ao centro do Evangelho. O Evangelho, ele não é fazer o que gosta, o Evangelho é fazer o que Deus nos ordena. Porque se a gente soubesse o que está fazendo, a gente não fazia tanta besteira na nossa vida. A gente acha que a gente tem domínio,
A gente acha que a gente sabe como proceder na área profissional, a gente acha que a gente sabe como proceder na área financeira, a gente acha que a gente está no controle de tudo, a gente acha que está tudo bem no nosso casamento, a gente acha que a gente tem o domínio de tudo. Mas Deus verdadeiramente Ele sabe de todas as coisas, e quando Ele nos dá uma ordem, é porque Ele sabe o início e o fim de todas as coisas. Com Deus não há surpresa. E aqui o profeta Ageu, ele vê o povo vivendo no meio de um caos, e ele começa a encorajar o povo a se posicionar diante de Deus, ou seja, voltar para o propósito principal. O Evangelho da Cruz sempre foi renúncia. E qual é a palavra principal da Bíblia? Jesus dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. A nossa vida com Cristo, ela é diária. Todos os dias nós lutamos contra o pecado. Todos os dias nós temos que buscar a orientação de Deus para a gente não tomar decisões erradas, porque depois o dano é muito grande. Mas o Senhor está nos chamando agora para algo muito importante. Isso que você colocou no teu coração, que você está pedindo a Deus, não é errado você pedir a Deus alguma coisa. Está desempregado? Clama a Deus, é Ele que abre a porta, é Ele que tem a chave. Precisa de um casamento, é Deus que vai preparar. Precisa de uma porta, é Ele que vai fazer. Precisa de uma cura, é Ele. Tudo está nele, Ele é a totalidade de tudo que nós precisamos. Porém, nós devemos entender que há uma prioridade. Se Cristo é a nossa prioridade, as outras coisas vão bem na nossa vida. Muitas das vezes a gente não entende como o processo, né? E a gente fica perdido. Porque quando Deus ele fala conosco, vai ser assim, 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 aí no meio parece que as coisas começam a dar errado. É ou não é? Ou só acontece comigo? Deus fala assim: eu vou fazer isso na sua vida. Aí o caminho daqui até a promessa cumprir, as coisas começam a dar errado. E a gente desespera. Mas se a gente analisar a Bíblia, foi assim também com outros heróis da fé. Por exemplo, quando Deus falou com José, quando Deus mostra para José a posição que Deus ia colocar ele, seus irmãos ali o servindo, foi só Deus mostrar para José essa visão, a vida de José foi por água abaixo. Foi ou não foi? Foi traído pelos seus irmãos, foi lançado lá numa cisterna, num poço, depois foi vendido como escravo, aí ficou lá preso muito tempo. Aí quando lembraram dele, quando as coisas começaram a melhorar, porque ele era fiel, quando as coisas começaram a melhorar, foi caluniado, aí foi lançado lá de novo. Aí eu aprendo o princípio de Deus. Se Deus falou algo a teu respeito, está dando errado, você tem que confiar em Deus. As coisas podem parecer que está dando errado agora, mas você tem que dizer com a sua boca, dizer: pode estar dando errado agora, mas Deus me prometeu, e no final o resultado não é outro senão a vitória. Agora o inimigo ele ilude. Satanás ele trabalha diferente. Ele te convida para um outro atalho. E as coisas ali é tudo ilusão. Ele começa a fazer com que, aleluia, pareça que está tudo de acordo com aquilo que a gente quer. Aleluia, tem tudo para dar certo. Mas não foi Deus que falou. Mas não foi Deus que orientou. Não foi Deus que conduziu. Aleluia, enquanto a pessoa acha que está tudo certo, que está tudo sob controle, que está tudo bem, aí Satanás vem e derruba a pessoa. Porque há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final é caminho de morte. Então, se Deus falou ao teu respeito, o resultado final não é outro senão aquilo que Deus prometeu.
E aqui, aleluias, o profeta Ageu, depois de orientar aquele povo, de trazer uma palavra, aleluia, de encorajamento para aquele povo, ele então começa, aleluias, a profetizar, aleluias, porque, aleluias, é necessário. A Bíblia fala que se não houver profecia, aleluias, o povo corrompe. Aleluia, então nós estamos debaixo de uma palavra profética e Deus deixou esta palavra para o nosso coração. Algo extraordinário de Deus vai acontecer, mas nós devemos voltar a nossa visão, devemos voltar o nosso foco para Ele, devemos, aleluia, voltar o nosso coração para Ele, devemos buscar Ele sem reservas. Aleluia, devemos dizer: se o Senhor me abençoar, eu vou te servir, mas se o Senhor não me der nada do que eu te pedi, eu vou continuar te servindo. Aleluia, se nós pensarmos assim e levarmos a nossa vida dessa forma, todas as coisas vão contribuir para o teu bem. E o profeta então, ele usado por Deus, diz: esforça-te, porque o Senhor fará tremer todas as nações. E Ele encherá esta casa de glória. Da última vez que eu vim aqui na igreja de Matozinho, Deus ele tinha mostrado, pastor, o povo chegando. Essa igreja vai encher. Deus vai trazer muita gente. Deus mostrava o povo chegando, o povo vindo. E nesta noite o Senhor me mostra que Ele encherá esta casa de glória. Aleluia. Coisas extraordinárias vão acontecer dentro desse templo aqui. Mas Deus, Ele quer chamar você que está aí para fazer parte disso. Proponha no teu coração: eu não vou mais no culto sozinho, eu vou sempre trazer alguém comigo. Se não tiver jeito, vem, mas sempre chame, sempre bate no portão de alguém, sempre convide alguém, sempre traga teu amigo, sempre traga a tua família. Porque, aleluia, a promessa de Deus é que Ele encherá este lugar de glória. Vidas vão receber muitos milagres aqui. Aleluia, o Senhor me mostra cura sendo estabelecida neste lugar. O Senhor me mostra pessoas recebendo coisas extraordinárias. Aleluia, onde a mão não alcança, o Senhor vai trazer, aleluia, fazer coisas grandiosas, oportunidades grandiosas. Aleluia, o Senhor vai fazer coisas gloriosas neste lugar. Mas desta noite Deus está nos chamando para manter o nosso foco nele. Aleluia! Deus da glória. Ele diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso mostra Deus trazendo prosperidade. Minha é a prata e meu é o ouro. É Deus se manifestando na área financeira. Mas entenda, prosperidade tem sido muito distorcido por uma grande maioria de pessoas por aí. Porque, pastor, as pessoas pregam que se você tiver uma conta bancária boa, se você tiver um salário bom, se na tua casa tudo que você quiser comprar, o dinheiro como você tem condição, você é próspero. Então pessoas relacionam a prosperidade ao dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Dinheiro faz parte, mas a prosperidade não é dinheiro. A Bíblia fala que Deus está dizendo aqui: olha, eu não tenho problema com isso. Eu posso te dar aquilo que você quiser, mas isso não é prioridade. A prosperidade verdadeira. Uma vez eu fui estudar sobre prosperidade e falei assim: qual que é a definição de prosperidade? Em uma frase, em uma palavra. Sabe o que define prosperidade na vida de uma pessoa? E eu quero que você repita, porque eu quero que nunca mais isso saia do seu coração. Eu quero que você diga assim: prosperidade. Em uma palavra apenas. Presença. Prosperidade é presença. Porque quem tem a presença,
Aleluia. Quem tem a presença tem tudo. Quem tem a presença não tem falta. Quem tem a presença tem a provisão. Quem tem a presença tem a cura. Quem tem a presença, aleluia, tem a porta aberta. Quem tem a presença, aleluia, tem tudo, aleluia, que necessita. Aleluia, porque Deus é a nossa provisão. Aleluia, então eu quero profetizar sobre a tua vida. Aleluia, a presença de Deus. E se Ele se manifestar neste lugar, e se Ele se manifestar na tua vida, a presença de Deus vai trazer tudo que você precisa. Se é cura, toma cura. Aleluia, se é financeiro, aleluia, Deus vai trazer na tua vida. Se é porta de emprego, Ele vai trazer. Aleluia, se é cura da depressão, Ele vai trazer. Aleluia, se é manifestação, aleluia, de glória, Ele vai fazer na tua vida. A presença de Deus é suficiente para trazer. Quando alguém lê aqui nessa passagem, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, dá a impressão que Deus está dizendo que vou te enriquecer, que vou fazer de você. Não, não é isso. Deus está dizendo que a prata e o ouro para Ele não é problema, Ele é dono disso tudo. Se você tiver um sonho, se você colocar diante de Deus e for bom, e for no tempo certo, Deus Ele tem prazer em te abençoar, mas isso não é importante. Isso está à disposição, mas isso não é importante. Mas está à disposição. Mas o que Ageu está chamando o povo, ele está dizendo que a presença de Deus tem que voltar para o lugar onde nunca deveria ter saído. Tem que ser a nossa prioridade. Então ele diz: vamos reconstruir o templo, vamos fazer novamente oração, vamos consagrar, vamos edificar, aleluia, os muros, vamos, aleluia, preparar as portas, aleluia, porque o Senhor está dizendo no meu coração, aleluia, que vocês provaram do primeiro templo, viram a glória descer naquele lugar e se manifestou, e quão grande foi, aleluia. E talvez alguém diz: nunca mais será mesmo, nunca mais será daquela maneira, aleluia. Vocês não sabem de nada, porque Deus está dizendo e está falando com o seu povo: a glória da última casa será maior do que a primeira, porque o mesmo Deus que manifestou lá se manifesta aqui. Aleluia, se a tua visão, aleluia, estiver na presença de Deus, Ele fará coisas extraordinárias na tua vida também. Deus da glória. Aleluia. A glória da última casa é maior do que a primeira. Mas não perca a noção daquilo que verdadeiramente é importante. Você já viu que numa batalha espiritual, não vamos falar de uma guerra, quando um país ele entra em guerra contra seus inimigos, não adianta ele ir para a batalha e pensar: nós vamos matar o máximo de soldados que a gente conseguir, a gente vai vencer a guerra. Isso não é estratégia de guerra. Qual que é a estratégia de guerra? A estratégia de guerra é criar distração e conquistar o forte. Porque se chegar na fortaleza, se chegar onde está o forte, acabou. Os soldados que tiverem à disposição ou vão se render ou vão fugir. É assim ou não é? Então, meu irmão, isso nos mostra que tudo tem um foco. Muitas das vezes a gente quer, na presença de Deus: eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero. E nós não nos preocupamos em ter a presença. A presença de Deus é o forte que nós devemos buscar. Se numa batalha, enquanto eles lançam os seus blindados, lançam os seus exércitos, se o outro exército se distrair e perder a noção de que ele tem que chegar no forte, e ele começar: não, eu tenho que destruir isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ganhar aqui essa batalha, aquela ali, o que acontece? Ele perde a noção, a orientação, ele começa a se perder, e aí a guerra está perdida. Por quê? Porque ele está
prestando atenção naquilo que distrai, naquilo que tira a visão. Mas se o foco dele for, nós temos que marchar em direção forte, é lá que nós temos que ir. E ele vai criando estratégia, não forte. Por mais que lance estratégia, mas a principal estratégia é chegar no forte. Não perde a visão. Chegou no forte, ganhou. É assim. Existe muita gente na igreja que não vence nunca, porque sempre quer uma bênção de Deus, mas nunca quer ter comunhão com Deus que abençoa. E talvez o diabo ele faz isso, a gente acreditar nisso. Que Deus ele quer nos abençoar, mas porém não precisa vir na igreja, não precisa ser fiel, não precisa ter uma vida com Deus. Está tudo certo, está tudo bem. Se Deus está me abençoando, é sinal de que Ele está me aprovando, meu irmão, não vai nessa. A presença de Deus ainda é o maior bem que o homem pode ter. Quando Abraão foi o homem mais rico, um dos homens mais ricos que a Bíblia relata, né? Mas porém, quando Abraão saiu lá da sua terra, da sua parentela, ele saiu do meio de um povo que era rico, e ele saiu praticamente com poucas coisas. Ele pegou alguma riqueza que ele tinha lá e saiu para o deserto. Quem que prospera no deserto, irmão? Quem que cresce no deserto? Abraão obedeceu a voz de Deus e ele foi. E Deus falou: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, a presença, não perca o foco, é a presença. Se onde você pisar o teu pé, eu vou estar contigo. É isso que é importante. E onde Abraão pisou, ele foi abençoado. Assim também vai ser na nossa vida, se nós voltarmos de novo nosso coração para o Senhor. Se nós começarmos a ser presentes no culto. Ser presente no culto não é só vir na igreja, é estar presente no culto aqui quando nós estamos dentro da igreja. É fechar os nossos olhos, é adorar, porque muitas vezes a gente vem na igreja, mas a gente está em outro lugar. A nossa mente está em outras coisas, a gente não adora, a gente não absorve quando Deus está falando, a gente não entende. Mas é necessário que nós venhamos prestar o culto, e a Bíblia fala que a glória da última casa será maior do que a primeira. E Deus ele quer contar com você como um agente. Convide as pessoas para estar aqui. Diga que o Senhor está fazendo milagre neste lugar. Fala pela fé, porque aquilo que Deus falou, Ele cumprirá. Diga que Deus está fazendo maravilha, que Deus está abrindo portas, que Deus está... Talvez Deus colocou alguém perto de você para reclamar: olha, minha vida está tão ruim, eu estou sofrendo. Convide ele para vir na igreja. Fala: eu sei quem pode resolver o teu problema. Vamos na igreja comigo. Enquanto você faz isso, Deus ele vai trabalhando na sua casa, aleluia, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. Porque Deus é fiel. E ninguém vence a Deus no lugar. A Bíblia nos fala que o Senhor diz: eu sacudirei a terra seca, tremerei os céus e a terra, farei tremer e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ele não perdeu o controle, meu irmão. Deus ele sabe o que está fazendo. Amém? Eu quero que vocês coloquem de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Quero que você coloque a mão no teu coração. Quero que você feche os seus olhos e pense somente em Deus. Deus ele é especialista em refazer o homem, em restaurar o homem. E Ele vai fazer isso nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Meu Pai, eu quero colocar meu pé na tua igreja, meu Deus. Meu Deus, nessa noite nós estamos debaixo de uma palavra profética. Meu Deus, e nós cremos, ó Deus, aleluia, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, aleluia, que não chegou ao entendimento do homem, meu Deus, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que em Ti confiam. Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, vai de encontro a cada coração, vai de encontro a cada vida aqui nessa noite.
Meu Deus amado, aleluia, quando Moisés, ó Pai, ele desce, aleluia, ele encontra com o Senhor no monte, aleluia, e o Senhor, aleluia, ordena que ele vai diante do seu povo, e que ele, meu Deus, aleluia, diga a Faraó: deixa o meu povo ir. Meu pai Moisés pergunta: o que eu direi para Faraó? Aleluia, e o Senhor, aleluia, diz para Moisés: aleluia, Moisés, você não vai dizer nada para Faraó, mas você vai dizer para o meu povo: aleluia, o eu sou me enviou a vós. Porque, meu pai, o Senhor estava dizendo: aleluia, eu sou o que sou. Aleluia, o Senhor é aquilo que nós precisamos que seja. O Senhor é o Deus que se manifesta, aleluia, na nossa necessidade. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor, meu Pai, é o nosso auxílio. O Senhor, meu Pai amado, é aquele, meu Pai, que nos ajuda. O Senhor é aquele que nos edifica. O Senhor é aquele que nos liberta. O Senhor, meu Pai, é a nossa força, o nosso rochedo. Meu Pai, Tu és o nosso Deus. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, joga por terra, meu Pai, toda a obra de Satanás contra a vida dessas pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aleluia, que a Tua presença venha ser a nossa maior porção. Meu Pai, se Satanás tem feito, meu Pai, esta pessoa, aleluia, entender que o Senhor não ouve a oração dele, que o Senhor não ouve a oração dela, aleluia, que o Senhor não está, aleluia, que o Senhor está indiferente à situação dessa pessoa. Meu Pai, nesta noite eu quero ministrar que a Tua presença, aleluia, venha habitar, meu Pai, sobre essa vida. Meu Deus amado, porque a Tua presença é tudo que nós precisamos. Meu Pai, a Tua presença, Deus. Então, ó Deus, se levante, meu Pai, em favor da Tua igreja. Meu Pai, se levante, meu Pai, em favor do Teu povo. Meu Pai amado, vai curando os traumas, meu Pai, na alma. Meu Pai, vai curando, meu Pai, a depressão. Meu Pai, vai curando, ó Deus, aleluia, as enfermidades, meu Pai, na alma, Senhor. Meu Pai, vai curando, meu Pai, aleluia, aleluia, as marcas, ó Deus, que ficaram, as feridas abertas, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, aleluia. Meu Pai, batiza o Teu povo com o Espírito Santo. Meu Pai amado, renova, meu Pai, o Teu povo em uma unção gloriosa. Meu Pai, aquele que há muito tempo, meu Deus, não conseguia, meu Pai, falar em mistério, não conseguia buscar a Tua presença, meu Pai, não conseguia orar, não conseguia, meu Pai, buscar a Tua face. Meu Pai, se manifesta agora na vida desta pessoa e enche com a Tua glória. Meu Pai amado, porque está escrito na Tua palavra, aleluia, e farei tremer as nações, aleluia, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Aleluia, a glória da última casa, ela é maior, ela é maior, ela é maior do que a primeira. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor venha refazer, meu Pai, essa pessoa, meu Deus, que o Senhor venha fazer algo extraordinário, meu Pai, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Quero saber, tem alguém no nosso meio que não entregou a sua vida para Jesus, nunca confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de fazer isso essa noite? Tem alguém? Levante a tua mão e vem aqui à frente. Você nunca confessou publicamente que Ele é o Senhor da sua vida. A Bíblia fala que se confessares, se no teu coração creres que o Senhor veio em carne, morreu, ressuscitou dentre os mortos, está vivo, confessar o Senhor, Ele como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. Amém. Aleluia. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Mas, aleluia, essa é a palavra que confronta o nosso coração. Aleluia, nós precisamos dele. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não chegamos a lugar nenhum. Mas nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós temos o que Ele diz que nós temos. Nós vamos chegar onde Ele determinou. Aleluia, porque Ele é fiel através da sua palavra. Tem alguém que aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a mão e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Ele não quer somente abençoar, Ele quer ser o teu Senhor. Ele quer fazer morada na tua vida. Mas pastor, você não sabe como que é a minha vida. Sou pecador. Mas o Senhor, Ele é um Deus de amor. E Ele nos recebe da maneira que nós estamos, para fazer algo extraordinário na nossa vida. É Ele que nos limpa, é Ele que nos purifica. Mas pastor, você não sabe o que eu tenho feito. Mas se nós nos arrependermos, se unir um povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, diz a palavra do Senhor: ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ele é poderoso para te perdoar. Assim como Ele me perdoou, assim como Ele me lavou,
Ele me purificou, Ele também faz na sua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar com Deus? Tem alguém assim? Amém. Que Deus abençoe. Amém? Aleluia. E nessa noite, dê uma salva de palmas para Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Eu oro para o pastor Fabiano, em nome de Jesus. Amém.